Nosso programa está de volta e eu já vou abrir aqui a fanpage do nosso programa. Abri, ó, já está aqui na fanpage do nosso programa, aberto no meu aplicativo. Você vai entrar lá, facebook.com/nossopgm e vai deixar sua mensagem. Deixa para mim a sua mensagem lá no direct, que daí eu já venho aqui e já vejo o que você mandou, tá? Manda no direct para mim, ó, que daí eu já abro e é melhor, tá bom? Para eu visualizar. Tô recebendo, já recebi uma mensagem hoje da Regina, da Cássia, da Ivanilde. Na medida do possível a gente vai respondendo a todos, mas faz a sua pergunta agora, o nosso tema é muito importante. A gente vai falar sobre como preservar a criança da intimidade do casal com a doutora Pamela Magalhães, que é psicóloga. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Jaque, adoro estar aqui, adoro você. Muito bom, vamos falar desse tema para ajudar muita gente, com certeza. Prazer te receber sempre. Agora a doutora Pamela tem fanpage também, e por que surgiu esse tema? Quando eu fiz a reunião de pauta com a minha produção, eu já tinha visto na fanpage dela um artigo que ela colocou, uma matéria, trazendo vários profissionais falando um pouco a respeito dessa importância. Isso. Eu já falei, Pamela, vamos falar sobre isso. Pedi para a produção, porque eu acho que é um tema muito importante. Eu não tenho filhos ainda, mas já tenho preocupação em como criarei. Com por conta da nossa vida, do nosso dia a dia hoje. Primeira coisa que eu queria te perguntar é, a vida pessoal do casal, o namoro do casal, depois que chega o primeiro filho, muda muito? Primeiro que assim, a gente tem que entender, né, que não é porque você tem filho que você tem que deixar de viver a tua vida ali com o teu marido, né, essa questão da vida do homem e da mulher. Tem muita gente que tem filho e aí abandona essa questão do homem e da mulher e se torna só pai e só mãe. Tem uma fase sim, né, lá no comecinho, que a gente está muito mãe. Porque todo o corpo se modifica para receber esse bebê, a nossa cabeça está muito ligada ali, os pais também, quando eles vivem essa relação ali com muita cumplicidade, eles ficam grávidos também, né? Então é uma fase que realmente a gente fica muito pai e muito mãe. Mas depois a gente tem que ir resgatando isso, porque senão o casamento vai às ruínas. Então é importante que a gente viva assim a nossa vida pessoal. Agora, seguindo a tua pergunta, a gente tem que tomar cuidado como que a gente vive esse namorar com a criança ali. Muitas vezes no quarto, principalmente no comecinho. Pode namorar com a criança no quarto? Olha, primeiro que assim, uma vez eu falei sobre esse tema e recebi um e-mail assim, mas olha, eu sou muito humilde, eu moro numa casa e aí não tem jeito, meu filho mora comigo, meu filho dorme comigo. Então, se não tiver jeito, né, se a realidade é assim, nossa, não tem jeito, a gente acaba dormindo no mesmo quarto, encontre maneiras de separar esse quarto. Pode ser da forma que for. A criança, ela tem que ter o espaço dela. Ela não pode dormir na cama do casal. A cama do casal é o lugar do casal, é o lugar que vocês namoram, é o lugar da intimidade. E a criança tem que entender desde muito cedo qual é o seu espaço e qual é o espaço dela. Então, mesmo que de repente não tem jeito, tem que estar no quarto, tem que ter a caminha, tem que ter o bercinho. O ideal, obviamente, é que tenha o quartinho dela. Porque aí ela vai entendendo aquele território, aquilo ajuda na individualidade, na identidade. A gente precisa do nosso espaço. Você está na sua cadeira, eu estou na minha. E assim é a vida. Mas tem que namorar. A doutora Pamela está falando, me faz pensar que eu já vi algumas casas em que os pais faziam o quê? Como era um quarto só, não tinha jeito, o próprio armário pode servir como uma divisão, enfim. Tem que tentar separar, né? Isso, até às vezes assim, quando a gente fala de muito humilde mesmo, nem que seja um lençol que separe, mas né, uma cortina que seja, mas tem que preservar. A criança não tem que presenciar esses pais namorando. Isso pode ser traumatizante para a criança? Muito traumatizante. Inclusive, às vezes eu escuto, quando eu já trabalhei com comunidade, aí você escuta a pessoa falar assim, mas quando a gente namora eles já dormiram. Mas ele não escuta, ele não vê. Vê sim, escuta sim. Não subestime a curiosidade e a capacidade dessa criança em perceber. Então, preserve. É claro que você tem que preservar o seu namoro sim, mas encontre lugares que essa criança não tenha que presenciar, não tem que estar perto. Tudo tem seu tempo, né? Deixa a criança descobrir a sexualidade dela no tempo dela. E criança tem que fazer coisa de criança e adulto faz coisa de adulto. Então eu já vou para a minha próxima pergunta, que é, a gente inclusive viu recentemente muitas matérias mostrando crianças já cantando funk. Então a menininha fazendo voz de funkeira, usando o topzinho, o menino sendo incentivado a ser mulherengo, a sair com muitas mulheres, meninos às vezes que não têm sequer idade para dirigir, já cantando músicas de carrão, e muitas vezes essa é a realidade dentro de casa, uma brincadeira que o pai fala, não, meu filho vai ser o garanhão, a minha filha já pode andar maquiada com pouca idade, isso pode atrapalhar a criança? Já que totalmente, né, acho que isso é até óbvio, quando a gente, tanto que teve a repercussão que teve em função disso, agora é assim, gente, os pais, eles servem principalmente para dar segurança para os filhos, né? Então a gente tem nos nossos pais, Jaque, o nosso porto seguro.
E são os nossos pais que dão os exemplos, que são os modelos. Então eu falo que é muito, muito mais do que você, pai, né? Você, mãe, diz para o seu filho, ele tá ligadinho no que você faz. Né? Aquilo que você faz, ele está prestando atenção e ele vai absorvendo e colocando no repertório dele. E ele vai reproduzindo isso. Se ele tem um comportamento, por exemplo, ele fala, né, ele fala da menininha, ou ela usa salto alto, ou ela coloca maquiagem, ou ele dança funk. E ele vê que os pais começam a gostar, dar risada, estimular, achar isso muito bacana, mostrar para as pessoas, o que acontece? Ele entende o quê? Bom, isso é legal. Então eu tenho que continuar fazendo isso, porque tudo que a criança quer, e nós adultos também queremos, é ser o quê? Amados, né? A gente quer ser amado, a gente quer ser desejado, a gente quer ser aceito, a gente quer viver o pertencimento. Então, obviamente, se você vê um comportamento do seu filho que está fora do tempo dele, você tem que cortar. Como você corta? Não tem que falar, não faz isso, não é assim. Mas não estimule aquilo. Ele fez algo que você acha, a menininha chegou lá toda maquiada, você chegou do trabalho, ela estava toda maquiada, batom e tal. Em vez de também, né, reprimir, ser muito agressivo, senta com ela, mostra pra ela que foi engraçada a brincadeira, foi bacana, mas olha, isso é coisa de mulher, você é uma criança, vamos fazer coisa de criança, porque isso é uma forma de você ir contando para essa criança o que cabe para aquele momento dela. Quando a gente fala de maturidade, cada idade tem uma maturidade. Uma criança que tem acesso a algo que está fora dos recursos dela, ela tem que exercitar, ela tem que fazer muito esforço para elaborar aquilo e isso esgota os recursos. Por isso que a gente fala desse abuso moral. Né? Isso é uma violência moral quando a criança, por exemplo, ela começa a cantar um funk, ela usa esse palavreado, né? Ela tem esse comportamento, assim, gestos obscenos. Então pode ser engraçadinho para algumas pessoas, mas eu que estudo comportamento, eu acho isso muito sério, porque a criança não tem recurso para elaborar aquilo, né? Não está dentro da alçada dela. Então, tudo tem o seu tempo. Adulto, a gente consegue entender. A criança não. Ela vai pelo estímulo. É legal, eu faço. Então, ela não tem nem ideia daquilo que ela está falando. Da Isso é muito perigoso, daquilo. né? Muito perigoso. Esses acessos, né? Sabe o que é interessante? Existem músicas que às vezes a gente ouvia quando era mais nova. Por exemplo, algumas músicas... que eu ouvia quando eu era mais novinha, porque eu estava na moda e escutava. Mamonas Assassina, por exemplo. Depois de adulta, quando eu ouço uma música dessas, eu falo, meu Deus do céu, como era estimulado naquela época. As crianças achavam o máximo, mas as letras são horríveis. Não, e você nem sabia que você estava cantando. Eu não fazia ideia do que eu estava cantando. Exatamente. Então eu acho que é esse o cuidado que os pais têm que ter. Quando a minha mãe trocava de canal, eu ficava brava, porque eu falava, mãe, eles estão vestidos de super-heróis, e aí não tem você nada. associa com o quê? Fantasia, colorido, né? A criança tem essa inocência. Então, assim, vamos preservar a inocência da criança para não agredi-la. Né? A criança precisa se sentir segura, preservada. Quanto mais o seu filho se sentir preservado, quanto mais ele se sentir seguro, quanto mais você estabelecer limites para ele, eu não estou falando para você ser rígido, não. Não é isso. É estabelecer limite para essa criança se sentir segura e poder se desenvolver de uma forma equilibrada. No tempo certo, né? No tempo certo. Agora, doutora Pamela, outra pergunta que eu queria fazer é se os pais, algumas vezes, erram na demonstração de amor para os filhos. Eu vou fazer a pergunta clássica, que eu sei que também é polêmica, que é sobre o selinho nas crianças. Pode ou não pode? Bom, primeiro é assim, gente. Quem está assistindo e dá selinho no filho, eu primeiro quero te dizer que eu entendo que quando a gente tem um filho, né, criança, a gente quer encher de beijo, né? E logicamente que o pai, quando ele faz aquilo, a mãe faz aquilo, é com todo o amor do mundo. O problema não é o pai fazendo, né? O problema maior não é o pai fazendo. A questão é que a criança, ela repete, ela reproduz. Então, quando você faz isso com uma frequência, você pode tornar essa criança vulnerável na vida, na sociedade. Porque se ela faz isso em casa, ela sai na rua e ela gosta do titio. Ela vai lá e do nada dá um beijo na boca do titio. Né? Então, eu acho que você acaba podendo deixar essa criança muito vulnerável e para situações um pouco delicadas, né? Que a gente sabe quais são. Então, a gente não conhece a índole de todas as pessoas. A gente sabe que a pedofilia existe. Exatamente, então a gente não sabe a índole das pessoas. Então, a criança ela tem que entender em casa como ela deve funcionar. Por quê? Porque a gente vive numa cultura, né? Então, chega na escola ou chega no clube, faz isso com uma pessoa mal intencionada, eu acho muito perigoso. Assim, também digo a respeito do banho. Né? A história de tomar banho nu com a criança.
Eu entendo que tem hora que é gostoso, tá na banheira todo mundo e brinca e põe o irmãozinho, a mamãe, o papai, todo mundo brincando. Ok, um momento ali, faz parte da família, sempre foi assim. Talvez alguém esteja assistindo, mas eu sempre fiz isso, não tem problema nenhum. De novo, a questão não é com você. Se isso se torna um hábito, ela vai dormir na casa do amiguinho e vai querer reproduzir. E se aquilo não é da cultura do amiguinho, obviamente, o que pode acontecer? Alguém ali, pode acontecer, vai entender e vai estimular a libido de uma maneira que essa criança não está preparada. Não tem sexualidade na cabeça de ninguém da sua família, mas e quando for fora? Exatamente. Então, assim, quer tomar banho com a criança? Custa, o papai põe uma sunga, né? A mamãe põe um biquíni, brinca na banheira, brinca no chuveiro. E a criança também tem que entender que banho é íntimo, certo? Então, o banho, não tome sempre o banho. Tem uma coisa que é interessante, que eu lembro que uma vez no consultório, a mãe trabalhava o dia inteiro, e aí quando chegava em casa, ela tinha um monte de coisa para fazer e a criança estava ali seca, né? Saudade, morrendo de saudade da mãe. E aí o que a mãe fazia? Tomava banho com a criança, toda vez. O problema é que, por culpa, a mãe faz isso e aí atravessa o quê? A individualidade da criança. O banho é íntimo, a criança tem que aprender a tomar aquele banho, entrar em contato com o corpinho dela, entrar em contato com ela. Então, sempre tomar banho junto acaba sendo uma invasão e um impeditivo para esse desenvolvimento, para esse acesso. A criança pode confundir alguma coisa? Porque eu lembro, eu fiz pouquíssima psicologia na faculdade, mas no começo eles ensinam que tem um negócio de que o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai. Tá falando do Édipo, né? Exatamente. Tá. Pode ter algum problema? Eu vou explicar um pouquinho da fase edípica. Bom, a fase edípica, gente, acontece entre os 3, legal você lembrar já, que acontece entre os 3 e os 6 anos, né, por volta disso, e é a fase que a criança começa o quê? Ela tem uma identificação enorme pela mãe, se for uma menina, por exemplo, pela mãe que é o mesmo gênero, né, pela mulher, então ela tem uma identificação e tem um desejo pelo pai, né? Só que não desejo nesse sentido que você está imaginando. Não tem nada sexual aí, né? Não, é uma questão assim, um desejo, por quê? Porque como a mãe é o modelo, né, o modelo, aquela nossa, é o modelo, é assim que eu quero ser, tudo que a mamãe faz, a menininha quer fazer. Então, o que acontece? A mamãe ama o papai, a mamãe está o tempo inteiro com o papai, e aí qual é o funcionamento? Eu também quero o papai para mim, né? Então, é nessa fase, quando você começa a ver a sua filhinha, né? Se for menininho, é o contrário. Então, o que acontece? Você percebe isso, é nessa hora que você tem que fazendo alguns movimentos, mostrando para a criança que o papai é namorado da mamãe. Né? Que aí aos pouquinhos, quando você não estimula isso, vai lá, você é namorada do papai. Não, namorada do papai é a mamãe. Porque às vezes a criança não gosta que os pais se beijam. Então, por exemplo, na hora de um selinho, de um cumprimento, quando chega, a criança vai no meio, não gosta de ver o pai abraçado com a mãe. E muitas vezes os pais, eles abraçam isso. Né? E permitem esse movimento. Então você está dando um poder para uma criancinha, né? Por exemplo, uma menininha fazer, sendo que naquele momento ela precisa entender que não. Quem é namorado da mamãe, né? Quem é namorada do papai é a mamãe, você é filhinha, então a mamãe que vai sentar aqui do ladinho e você vai sentar aqui. Lógico que ela pode chorar um pouco, ficar um pouco brava, mas ela vai entender limite e ela vai se sentir mais segura com isso. Não é ruim, viu? Quem ama educa, como já disse o sábio Samitiba, e a gente tem que fazer isso sempre. Então, no começo tem um gritinho ali, né? Um bico a colar, mas isso que vai dando suporte para a criança. Até para entender o papel de todos dentro da casa, né? Exatamente. Cada um tem um papel na família e a gente precisa ter esse discernimento desde muito cedo. Outro tema que eu lembrei agora é a respeito do medo na hora de dormir, né? Então, a criança muitas vezes está dormindo, aí ela acorda à noite, né? Sua filha acorda à noite, ela vai ali na cama, né? Ou bate na porta, ou então entra, mãe, pai, eu tive um pesadelo, e já, pum, quer dormir na cama. De preferência no meio, né? Lógico, de preferência no meio, ou então do lado de quem é mais bonzinho, né? Da mãe e do pai. De quem briga menos na hora. De quem briga menos. Então, nessa hora, cuide disso. Ao invés de ir lá, deita aqui, quando você abraça essa ideia e você fala, não, filha, pode deitar aqui, porque você está exausta também de cansaço, você abraça a ideia do medo. Você está ali validando esse medo. Você está contando para a criança inconscientemente assim, olha, filha, realmente, você tem razão de ter esse medo, durma aqui. Não faça isso. Porque você está me escutando e fala, mas você não sabe, eu acordo às 6 da manhã.
Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso algumas vezes para não fazer mais. Melhor do que acordar todas as noites. Então você vai lá no quartinho da criança, leva até lá, leva a sua filhinha até lá, o seu filhinho até lá, mostra para ele o quartinho. Ah, tenho medo do armário. Vai lá, abre o armário. Mostra pra ele, olha o armário, o que tem aqui no armário? Não tem nada, tem suas roupinhas. Porque como você consegue lidar com os medos? Encarando-os, desmistificando os medos. Mostra o armário, acende a luz, né? Acaba com esses fantasminhas. Acalma a criança, conversa com ela, mostra que ali é o espaço dela. Quanto mais você fizer isso, mais segurança você dá para o teu filho. Fica com a criança até ela dormir no quarto dela ou não? No começo, sim. No começo você fica ali, dependendo da idade da criança também, você fica ali com ela, como eu estava dizendo, respeitando sempre o recurso da criança. Que idade ela tem, o que aconteceu no dia, de repente foi um dia muito agitado, acabou vendo um filme de terror, uma imagem que não era para ver. Então a gente tem que ter também bom senso e sensibilidade para dosar tudo o que aconteceu. Acolha a criança e depois você volta para o seu quarto. A criança tem que entender qual é o espaço dela e qual é o seu espaço. Dessa forma você preserva não só a criança, mas você preserva também a sua relação. Porque colocar a criança toda vez para dormir junto com você e com o seu marido, que qualidade de relação que você vai ter com o seu marido? Ou então você dorme com a criança e o marido dorme sozinho. Ou então o marido dorme com a criança e você dorme sozinha. Percebe a confusão de papel? É isso que não pode acontecer na relação da família. Aliás, quando a criança chega, você falou uma coisa que me deixou curiosa, que é bater na porta. A porta pode estar trancada dos pais? Quando a criança é muito pequenininha, eu acho que é complicado essa história de trancar a porta, tem preocupação, né? Tem medo de acontecer alguma coisa. Eu acho que com o tempo isso pode acontecer. Mas fechar a porta eu acho muito bom, porque mostra que ali tem um limite. E educar a criança a bater na porta. Ali é o espaço do casal, assim como você, pai ou mãe, deve também bater na porta dessa criança. Principalmente na adolescência, isso é algo que irrita muito o adolescente, que o pai vai lá e entra. Não faça isso, né? Talvez você abre assim, você vê até o que você não quer ver, né? Então tem que respeitar, bater na porta. É uma forma de você validar, né, essa individualidade. Você ajuda na autoestima do seu filho, porque ele vai entender, nossa, minha mãe e meu pai respeitam o meu espaço, respeitam o meu cantinho. Isso torna mais seguro em todos os âmbitos, não só pessoal, como profissional também. Agora, doutor, o que fazer? E eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, eles ainda não estão nessa fase, porque são bem novinhos, mas o que fazer quando a criança chega e fala, tem uma namoradinha na escola? Criança pequenininha, de 5, 6 anos, eles já às vezes falam sobre isso. Sim. Como lidar bem com essa situação? Primeiro que a gente tem que entender, a criança falou isso. Que idade tem essa criança, né? Então ela chega com 6 aninhos, tem uma namoradinha na escola. Quando a gente fala de namoradinha, nós adultos, a gente entende namoro como de uma maneira, né? O que é namoro para essa criança? Então o primeiro movimento é sentar e falar, filho, me conta, você tá com uma namoradinha na escola? O que é essa namoradinha? Quem é essa namoradinha? Ah, é fulana. Primeiro você já vai ver a idade. Então é uma coleguinha da mesma sala. Como é esse namoro? Ele vai te contar. Porque às vezes ele está usando a palavra namoro porque ele ouve na família, ele vê na televisão. A única coisa que ele faz é lanchar com ela, exatamente, às vezes, né? Pega na mão, ou então brinca com ela, faz dupla com ela. Então, se a inocência estiver preservada dentro da maturidade da criança, como a gente está falando, cada idade tem uma maturidade que deve ser respeitada, tudo ok. Né? Então você vai achar bacana, que legal, então é sua amiguinha, você gosta dela, tudo bem. Agora, se você tiver um movimento ali, uma ação que estiver fora do recurso dessa criança, né? Que a gente vê uma criança às vezes muito nova, passa a mão ali, dá um beijo assim, você precisa conversar, entender da onde está vindo isso. Né? O que está acontecendo? Por que ela está tendo um comportamento atípico para aquela idade? Porque se ela estiver tendo um comportamento atípico à idade, isso mostra o quê? Uma agressão moral. Né? O que ela está vendo, aonde ela está frequentando, às vezes é o irmão mais velho, né? Porque a criança às vezes tem uma loucura pelo irmão mais velho, aí tudo que ele faz, ela quer fazer também. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, conversar bastante. Pais, exercitem o diálogo. Quanto mais você conversar com o seu filho, quanto mais você estiver próximo dele, melhor você consegue lidar com essas questões. Porque aí o seu filho, ele não te recebe de forma defensiva, ele te ouve. Os filhos, para eles ouvirem, depende muito da maneira que você vai chegar. Se você já chegar apontando o dedo, brigando, logo a criança, adolescente se defende. Se você chegar com jeitinho, conversando, acolhendo, você evita que a criança ou adolescente tenha medo de você
ou mesmo raiva da forma que você faz, muito invasiva, e ele acaba sendo seu amigo, né? Não é para ser pai, não tem que ser amigão, tá? Pai tem que educar, mas tem que saber a forma amistosa, delicada e sensível, contato para conversar com a criança ou adolescente. E qual é a hora de falar sobre relação com a criança mesmo, a relação homem-mulher? Não tem uma hora definida, tem a hora que surge a dúvida, tem a hora que surge a situação. Quando a criança faz uma pergunta sobre isso. A criança pode ter 4, 5, 10 ou adolescente 15, 18 anos. Fez uma pergunta, você vai responder respeitando os recursos da criança, ou do pré-adolescente, ou do adolescente. Por quê? Não adianta você querer chegar para uma criança que te pergunta, como o meu irmãozinho nasceu, como eu nasci, e você responder como se você respondesse para um adulto. A criança não vai entender nada, vai criar mais caraminhola ainda na cabeça, vai se sentir agredida nos seus recursos, vai ficar mais ansiosa. É importante colocar, quando a criança tem acesso a informações que ela não está preparada, ela vai mostrando o quê? Quais são os sintomas? Depressão, ansiedade, problemas de aprendizagem. Então fique ligado, seu filho mostra alguma diferença, a criança ela conta. Talvez ela não conte como um adulto gostaria que ela contasse, com tanta clareza, até porque aquilo não é claro para ela. Mas ela mostra no comportamento. Fique ligado nisso. Outra coisa importante, as brigas do casal. Sim. É importante preservar a criança disso? Totalmente. A criança, se ela presencia gritaria, né, pai batendo na mãe, empurrando, falando, ou então gestos ofensivos, ou mesmo intenções ofensivas, a criança, ela não só internaliza isso como uma angústia, então, de novo, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode ficar agressiva, ansiosa, como ela também reproduz isso na escolinha, né, com os amiguinhos. Por quê? Porque ela não consegue lidar e ela não tem que lidar com isso. Aconteceu uma situação, você está com raiva do parceiro, quer discutir? Você vai no quarto, fecha a porta e discute. Começou a discutir, a criança pergunta, mamãe, o que está acontecendo? Você está brigando com o papai? Não desconverse. Conte para ela, filho, sim, estamos discutindo, mas nós vamos discutir longe de você. Isso não é assunto para você, vai para o seu quarto um pouquinho, depois a mamãe fala com você. Criança não tem que estar no meio, não tem que pegar a criança e pôr no meio. Você viu, porque às vezes tem pais que pegam a criança ali e fazem um elo de cumplicidade. A criança não tem que entrar nesse lugar, porque aí, mesmo casado, pode desenvolver uma alienação parental em casa, né? Porque daí fica amigo da mãe ou amigo do pai? Isso. Defendendo um ou outro. Exatamente, a criança se alia a um dos dois pais e aí acaba prejudicando a relação. Vai ficando angustiada, ansiosa. Uma coisa importante, você falou sobre explicar para a criança na hora da briga, só voltando à pergunta anterior. Sim. Até mesmo, eu sei que não pode mentir para a criança, isso. Mas você também falou para respeitar a idade. Aquelas histórias de foi cegonha, que trouxe um bebê, isso aí não é bacana? Depende da forma, eu acho que cada família pode encontrar, você está falando de metáforas, né, assim, de uma forma mais lúdica de contar para a criança. Quando você conta para uma criança pequenininha, você pode falar de um jeito mais lúdico, até porque se você contar exatamente, ela não vai entender, ela não tem recurso ainda. Não minta para a criança, conte de um jeito que você perceba. Tem que fazer lúdico, né? Exato, e que vai tranquilizá-la. O principal não é que ela entenda exatamente o que é isso, mas que ela consiga estar tranquila diante daquela angústia que ela está vivendo. Então, quando a criança está com uma dúvida, é legal perguntar, filho, por que está aparecendo essa dúvida? Né? O que você viu? O que está acontecendo? E você vai acolher. Criança precisa ser acolhida. Até porque as informações, conforme você vai conversando com a criança, tranquilizando, elas vão acontecendo. E ela vai construindo recurso para entender. Né? Tem coisas que a gente vai entendendo conforme o tempo vai passando, conforme os nossos acessos. Né, Jade? E hoje, com a internet, tablet, celular, televisão, que as crianças têm tanto acesso, às vezes as perguntas surgem antes do tempo. Surgem antes do tempo, então não é para assustar que aconteceu, né? Então vem uma pergunta, ai que desespero, conversa com ela, tenta entender de onde vem aquela dúvida, o que está acontecendo na vida dessa criança, onde ela viu isso, se é na escola, porque às vezes, né, chega um amiguinho da escola que viu o irmão e conta uma coisa, a criança fica com aquilo e que bom que ela consegue chegar até você e te colocar essa dúvida. Sinal que tem um canal. A gente precisa estabelecer canais com as crianças, né? A gente precisa ter canais com os filhos, para que eles consigam acessar você e contar. Porque não é bom vir do pai, vir da mãe uma explicação? Às vezes eu recebo casos no meu consultório,
adulto que conta que, nossa, passei tanto tempo com dúvida, não sabia que era isso, eu menstruei, nunca consegui colocar para minha mãe, eu dei meu primeiro beijo, tinha vergonha de contar para o meu pai. Então, se você estabelece uma liberdade ali, respeitando os recursos, cuidado a forma que você fala, não banalize seu vocabulário, a criança tem que ser respeitada naquilo que ela escuta, porque aquilo que ela escuta, ela vai reproduzir na vida. Eu tenho que caminhar para encerrar já, infelizmente, mas tem duas colocações aqui que são muito importantes, que Sim. são sobre... a gente sabe que hoje a gente encontra famílias chamadas mosaico na sociedade. Então, Sim. a pessoa, ela se casou, não deu certo, ou às vezes nem se casou e tem um novo namorado. Sim. Como apresentar para a criança, pode ser a nova namorada, né? Estou falando do novo namorado, porque as crianças costumam ficar na maior parte das vezes com a mãe. Sim. Numa viagem, ou começou a morar junto, se casaram, a criança dorme no quarto do casal. Fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, primeiro que começou a namorar, espera essa relação ser mais consistente para apresentar para o seu filho. Porque se você começou um relacionamento, já apresenta, aí acaba a relação. Aí apresenta outro, apresenta mais outro. Então espera ser um pouquinho mais consistente para conseguir ter segurança suficiente para saber quem você está levando para sua casa para apresentar para essa criança. Porque por mais que não seja o pai dela, né, é um modelo também masculino que vai influenciar na educação do seu filho. Então tem formas de fazer. Eu acho muito interessante quando a criança é pequenininha, que ela ainda não tem essa compreensão do adolescente ou do adulto, que você faça de uma forma que a criança entenda que é num primeiro momento que é um amigo seu. Ela tem que se acostumando com a ideia de que uma pessoa está entrando no sistema. Um novo elemento está entrando. Senão, ela vai receber isso de uma forma invasiva. Se você chegar simplesmente e começar a beijar uma pessoa e mostrar, essa aqui é a namorada da mamãe, a chance de apresentar problemas ali na aceitação é muito grande. Para todos, né? Para a criança, para você e para a pessoa que você está. Então, uma ideia que eu sempre dou para os pacientes é assim... Cria uma situação, né, um encontro ali sem querer, né, que esbarrou, essa aqui é amiga do papai, esse aqui é amigo da mamãe, e aos pouquinhos esse amigo vai se tornando quem? O namorado. E aí a criança sente que ela está participando disso. Né? Porque aí você conta para o seu filho, o que você acha por exemplo, do João? O que você achou? Você achou ele legal? Ele é bacana? A mamãe está gostando muito dele, tá gostoso estar com o João. E aos poucos a criança, como ela vai participando disso, né? E esse ritmo vai sendo respeitado, ela vai se acostumando com a ideia e quando de fato isso se concretiza para ela, não é traumático, é agregador, que é gostoso, né? É natural. Bom, eu tenho que finalizar, mas eu acho que vale a gente ressaltar. Tudo que a doutora Pamela falou foi no movimento de proteger de tudo. Sempre tentar proteger a criança. Pra gente resumir, em qualquer situação, de repente faltou alguma coisa eu falar, eu sei que chegaram mensagens aqui, o nosso tempo é curto. Com certeza. Então, o movimento é sempre de proteção, é isso? Isso. De acolhimento, né? O principal. Todos nós seres humanos, nós precisamos de acolhimento. Acolhimento é amor, a gente precisa de proteção, a gente precisa de limites estabelecidos desde muito cedo para que a gente consiga estar na vida e ter as nossas relações de uma maneira saudável, equilibrada e gostosa. Porque isso repercute em tudo, Jaque. Nas nossas relações, tanto de amizade, na família, no relacionamento ali afetivo. Isso é cuidar mais importante. Que pena que eu tenho que encerrar. Faria ainda muitas perguntas, porque eu sei que a doutora Pamela, como psicóloga, atendendo muitos adultos, entende que se a infância tivesse sido preservada, muitos problemas, Até né? porque, já que a gente carrega e carregará a nossa criança em algum lugar aqui dentro a vida inteira, e que a gente carregue num lugar bom, de um jeito bom, conviva bem com a nossa criança aqui. Ah, com certeza. Que pena que eu tenho que encerrar. Ó. Quem quiser entrar em contato tem o site, que é pamelamagalhães.com.br, pamelamagalhães.com.br, e tem o Facebook também, a fanpage, facebook.com/Pamela Magalhães Psicóloga. Lá você pode acompanhar onde ela vai estar, se ela for dar alguma palestra, for estar em algum lugar, porque ela vive aí nos canais, gente. Eu vivo vendo as matérias dela. Parabéns, viu, Pamela? Obrigada, Jaque. Muito bom. Obrigada para todo mundo que nos assistiu. Uma ótima tarde. Obrigada.